Paz a todos. Amém. É um privilégio muito grande, muito grande estar aqui nessa noite. Realmente nós temos uma igreja linda, né? Um povo lindo está aqui essa noite, graças a Deus. O povo da Nova Sião é um povo maravilhoso, um povo lindo. Porque nós temos o brilho do Espírito Santo. E isso é o que nos embeleza. E o tema do culto, e que desde o início vem sendo abordado, é vivendo pela graça, justiça e fé. É um tema muito abrangente. Muito abrangente. Espero que você não fique só nas minhas palavras, que você possa se aprofundar nesse tema, porque é muito importante para a nossa vida cristã. O entendimento do que é graça, o entendimento do que é a justiça e a justificação de Deus em nossas vidas, o entendimento do que é viver pela fé, transforma nossas vidas. E que sua expectativa no Senhor, e sua expectativa esteja totalmente no Senhor. Não coloque sua expectativa em mim, mas no Senhor, porque Deus tem uma palavra para nós. A sua palavra é poderosa, ela tem o poder de nos transformar. Há poder na palavra. Há poder no evangelho do nosso Senhor. Então, toda vez que nós proferimos essa palavra, que nós ouvimos ela, entendemos, ela nos transforma. Então, permaneça atento e ligado naquilo que o Senhor tem para falar com você. Você não está aqui em vão. Eu tenho certeza. Isso é algo que Deus tem ministrado muito ao meu coração ultimamente, que é a respeito de graça. Então, desde já vamos orar. Curve sua cabeça. Vamos pedir ao Pai que fale conosco. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, nós desejamos, nós ansiamos continuar ouvindo a Tua voz. Nós estamos aqui por Ti, para a honra e glória do Teu nome. Estamos aqui para estar em comunhão com os nossos irmãos, e nós cremos que nossa comunhão sobe como um cheiro agradável às Suas narinas, porque o Senhor ama a comunhão. Mas nós também queremos ter comunhão com o Teu Espírito Santo, queremos ser cheios de Ti. Então vem, Pai, se manifestar no nosso meio. Continua a se manifestar, nos tocar. Que a Tua palavra, Senhor, venha nos transformar, venha nos purificar e nos santificar. Traz luz ao nosso entendimento. Toma nossa mente, pensamentos, sentimentos, emoções, tudo, e cativa ao Senhor. Que todo espírito roubador de palavra, que bate retirada em nome de Jesus. Toda distração, tudo aquilo que nos impede, Pai, de ouvir a Tua voz e entender, que seja quebrado em nome de Jesus. Conhecereis a verdade vos libertará. Nos liberta, Pai, pelo poder que há na Tua palavra, pelo poder que há na verdade. Nos liberta essa noite, Pai. Traz luz ao nosso entendimento e faz fugir toda treva da nossa vida, da nossa alma, do nosso coração, do nosso espírito. Porque nós queremos andar na luz. Nós queremos ser luz. Assim como o Senhor Jesus disse que nós devemos ser luz do mundo. Ah, Deus, fala conosco poderosamente, nos impacta com a Tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vivendo pela graça, justiça e fé. Muitas das vezes nós ouvimos falar disso de uma forma tão superficial, que nós não paramos para pensar na magnitude, no quão grandioso e maravilhoso é aquilo que o Senhor fez por nós, que Ele está fazendo e que Ele vai fazer por toda a eternidade. E a princípio eu peço a vocês que abram a Bíblia no livro de Isaías, capítulo 64. Isaías 64, versículo 5, somente a parte B e o versículo 6. E a palavra do Senhor diz assim: por muito
temos pecado. Como então seremos salvos? Todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças são como o trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades nos arrastam como vento. Essa é a realidade do homem sem Deus, do homem sem Jesus, escravo do pecado e por ele arrastado, imundo, condenado ao inferno, impossibilitado de ser salvo por suas próprias obras, impossibilitado de salvar por sua própria justiça. Essa é a realidade do homem sem Cristo. Porque de nada adianta você praticar obras, boas obras, mas você não ter Jesus. Porque sem Jesus não há motivação correta. Sem Jesus, que é a essência do amor, que é a essência de Deus, não há como você praticar boas obras que vão te tornar digno da salvação. Não há nada que você possa fazer que vai te fazer merecer ser digno, que vai te fazer merecer a salvação, ser digno dela. E sem Jesus, é assim que o homem se encontra, impossível de ser salvo, arrastado pelo pecado. Suas justiças são comparadas com um trapo de imundícia. Assim eram nossas justiças antes de Cristo. Trapo de imundícia eram os panos que um leproso na época do Antigo Testamento usava para limpar suas feridas. O leproso, na visão do povo de Deus, na época da lei, era uma pessoa impura. E quem fosse filho de Deus, o povo de Deus não poderia ter comunhão com o leproso. E esse leproso era cheio de feridas pelo corpo, feridas que descascavam, saía pus, tinha muita bactéria. E esses leprosos pegavam panos para limpar as suas feridas. E esse pano que ele usava para limpar a sua ferida era chamado de trapo de imundícia. Por quê? Porque não servia mais para nada depois que era usado. E assim é o homem sem Deus, o homem sem Jesus tentando ser salvo. É impossível. Nossa justiça sem Jesus é comparado como um trapo de imundícia. Não serve para nos fazer alcançar a salvação. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Paulo aqui está falando que todo ser humano pecou, porque todo ser humano tem uma natureza pecaminosa que herdou de Adão, e o pecado nos afasta de Deus, como diz Isaías 59, versículo 2. O pecado nos afasta de Deus, e um dia nós estivemos longe da presença do Senhor, porque nós pecamos. Nossa natureza nos insistia em nos afastar do Senhor. E era essa a vida que nós vivíamos, longe do Senhor, preso ao pecado, impossível de ser salvo, manchado pelo pecado. E de acordo com Salmos 24, versículo 3 ao 4, só pode subir aos céus, ao santo monte do Senhor, aquele que tem um coração puro, aquele que é justo, aquele que tem as mãos limpas. Mas essa é a questão. Nós tínhamos o coração puro, as vestes limpas, nós éramos completamente justos? Não, ainda hoje nós temos coisas cujas quais nós precisamos ser libertos, porque ninguém aqui é perfeito. Nós não temos o coração puro,
e totalmente reto, porque muitas das vezes nós desejamos o mal. Muitas das vezes nós vacilamos e erramos e falhamos em coisas simples. Pecamos contra o nosso irmão, pecamos contra Deus. E pior era o nosso estado, muito pior antes de Jesus. Nós não teríamos condição alguma de subir na santa habitação de Deus. Se morrêssemos, estávamos condenados. Salmos 49, do versículo 7 ao 9, diz que o valor da vida eterna é absurdo. O valor da vida eterna é absurdo e ninguém é capaz de pagar. Ninguém pode comprar a vida eterna. Nem o homem mais rico do mundo. Nem o homem mais rico do mundo com seu mais de 1 trilhão de reais. Com seu mais de 300 bilhões de dólares. Pode comprar a salvação. Porque não há dinheiro que pague a nossa salvação. Quanto mais nós, como nós poderíamos comprar a salvação? Se não o homem mais rico do mundo poderia, muito menos eu, que não estou nem no milionésimo lugar. Mas Deus é bom, Deus é gracioso. Nossa condição não era nada agradável diante de Deus, diante da vida, mas glória a Deus por Jesus. Glória a Deus por Jesus. Romanos no capítulo 5, versículo 18 ao 19. E eu vou ler aqui. Se você estiver anotando, você pode anotar as referências e ler na sua casa. Romanos 5, 18. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos, para a condenação, assim também, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos, para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Por causa de Adão nós herdamos a natureza pecaminosa e por isso nós pecamos. Nos tornamos merecedores do castigo e do juízo de Deus. Mas por causa de Jesus, nós nos tornamos salvos, nós nos tornamos justos diante de Deus. Nós somos justificados não por aquilo que nós fizemos, porque nossas obras eram más, nós éramos por natureza pecadores, tão somente pecadores. Mas hoje em Cristo Jesus, nós somos justos diante do Senhor. Não significa que não somos mais pecadores, que somos perfeitos. Significa que hoje em dia há duas naturezas em nós. Ainda a natureza de Adão pecaminosa, por isso nós temos maus desejos. Por isso que muitas das vezes nós temos vontade de pecar e muitas das vezes nós pecamos. Mas a outra natureza, que é a natureza do Senhor Jesus, do Espírito Santo. E a palavra diz que há uma luta entre a carne e o Espírito. E qual vai vencer? Quem vai vencer, a carne ou o Espírito? Aquele que você alimenta mais. Mas hoje em Jesus nós podemos dizer, diante de Deus, eu sou justo. Hoje diante de Deus eu sou digno da salvação. Hoje eu sou salvo, porque ao olhar para mim, Deus vê o sangue de Jesus que foi derramado sobre mim. O sangue de Jesus que foi derramado por mim naquela cruz. E por causa de Jesus, do sacrifício dele, nós somos justos diante de Deus. E mais que isso, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, diz que nós somos justiça de Deus em Cristo Jesus. Nós não tão somente somos justos, nós somos justiça de Deus em Cristo Jesus. Então não olhe para os seus méritos, o quanto você é bom. Senhor, mas eu sou tão pecador, eu não mereço ser salvo.
Não merece não, por suas próprias obras. Fez merecedor pelas obras de Jesus. Agora sim, em Cristo Jesus, nós podemos praticar boas obras que agradam ao Senhor. Isaías, nós lemos que as obras do homem sem Jesus são como trapos de imundície. Não servem para muita coisa, porque muitas das vezes a intenção está errada. Mas com Jesus nós podemos praticar obras de justiça que agradam ao Senhor. E basicamente, vou resumir nisso, essa parte, justiça. Viver pela justiça. E eu quero que você entenda que você não vive pela sua própria justiça, mas pela justiça de Deus. A justiça que Cristo comprou para você e te entregou quando morreu por você naquela cruz. E como justiça de Deus, como justo diante de Deus, nós devemos viver pela fé. Como justiça de Deus, nós devemos viver pela fé. Romanos 1,17. E o justo viverá pela fé. Recebemos a justiça de Cristo. E agora nós devemos viver por fé, caminhar pela fé. Como diz em Efésios 2:8, nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Ou seja, a fé é a chave que abre os portões da graça para as nossas vidas. Há uma porta gigantesca, enorme, que se chama graça. E como nós abrimos essa porta? Com a chave que se chama fé. Pela fé nós acessamos a graça de Deus. Sem fé não há acesso à graça. Por isso a importância de ter fé. Por isso a importância de crer. Por isso que Jesus dizia, e também os apóstolos e João Batista: arrependei-vos e creiam no Evangelho, porque é chegado o reino de Deus. Crê, tenha fé. Pela fé você acessa a graça do Senhor. Sem fé, de acordo com Hebreus 11:6, é impossível agradar a Deus. Só que nossa fé, ela não deve ser a mesma do início ao fim da nossa caminhada. Nós recebemos uma porção de fé no início, mas nós temos a obrigação de desenvolver essa fé e amadurecer para que ela venha crescer. Nós precisamos crescer na fé, aumentar a nossa fé. Isso é um dever nosso. E como é que nós aumentamos a fé? Romanos 10:17. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você ouve, quanto mais você estuda, você tem contato com a palavra, mais a sua fé cresce. E mais da graça você pode desfrutar. Quanto mais fé, mais da graça você desfruta. Só vence o mundo quem tem fé. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é capaz de vencer o mundo? Aquele que tem fé, aquele que crê em Jesus Cristo. É isso que nos diz 1 João capítulo 5, versículo 4. E lá em Efésios capítulo 6, do versículo 10 em diante, nós lemos a respeito da armadura do Senhor, que todo cristão deve se vestir. E um dos aspectos dessa armadura, uma arma de defesa, Paulo diz: estejam segurando o escudo porque com ela vocês poderão fazer o quê? Apagar os dardos inflamados do maligno. Está vendo a importância de ter fé? A fé é uma arma de defesa. Esses dardos inflamados são vários problemas
aflições, tribulações, situações adversas que o inimigo, que o diabo e seus demônios lançam contra as nossas vidas. E como nós podemos nos proteger disso? E permanecer firme diante dessas tribulações, desses problemas? Usando o escudo da fé. Usando a fé. A salvação é pela graça, mediante a fé. Agora eu quero ir para o aspecto da graça. Quero ir para o aspecto da graça. Vamos ler Romanos 3, 24. Já lemos Efésios 2, 8, que fala que a salvação é pela graça mediante a fé. Tem outro versículo dentre os vários. Romanos também fala a respeito disso. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A salvação é pela graça. Mediante a fé nós acessamos a graça, mas a salvação é pela graça. E o que é a graça? É favor imerecido, sim. Tá certo. Mas ela não é somente isso. Muitas das vezes, a vida toda eu ouvi que a graça era somente um favor imerecido. Era algo que nós tínhamos acesso somente no início da nossa vida cristã, quando confessávamos a Jesus como Senhor e Salvador. Mas a graça é muito mais do que isso. A graça não é somente o momento que você confessa Jesus como Senhor e Salvador e recebe o presente da salvação. Não é somente isso. A graça é muito mais que um favor imerecido. A graça é muito mais que um presente que nós recebemos tão somente no momento da nossa conversão. A graça é um poder que nos capacita a viver o sobrenatural, a viver coisas impossíveis. E é um presente que nós desfrutaremos por toda a eternidade. Segunda Coríntios capítulo 12, versículo 9, nós vemos que Paulo está orando ao Senhor. E Paulo está pedindo que Deus tire dele um espinho que ele tinha na carne, ou seja, uma aflição, um problema que lhe afligia muito. E ele ora 3 vezes e diz: Senhor, me livra disso, tira esse espinho da minha carne. O que é que Deus diz? Paulo, a minha graça te basta. A minha graça é suficiente. Por quê? Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você percebe que há uma relação entre graça e poder? A minha graça te basta, porque o meu poder, que é a graça, se aperfeiçoa na tua fraqueza. A graça é um poder de Deus que se aperfeiçoa em nossas fraquezas. A graça é tudo o que nós precisamos, pois ela nos capacita para viver e fazer e falar coisas extraordinárias. A graça é o poder de Deus que se aperfeiçoa em nossas fraquezas. É bem verdade que Deus não permite tentações maiores do que possamos suportar. Deus não permite. Isso está em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Deus não permite tentações maiores do que possamos suportar. Mas Deus permite aflições e tribulações maiores do que possamos suportar, sabia? Deus permite aflições e tribulações maiores do que possamos suportar. Nós que somos filhos de Deus. Como assim, irmão? Cadê na Bíblia? Vamos lá para 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8. Muitas das vezes muitos versículos passam desapercebidos aos nossos olhos. E o mesmo Paulo, que direcionado pelo Espírito Santo, escreveu 1 Coríntios 10, 13, que fala que nenhum homem é tentado além do que pode suportar. É o mesmo Paulo que diz que nós podemos ser provados e passar por tribulações maiores do que possamos suportar, porque tribulação, provação e tentação são coisas bem diferentes.
Tentar, nós somos tentados pelos nossos próprios desejos e pelo diabo. Provar, nós somos provados por Deus, para depois de provados, sermos aprovados. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8. Paulo diz: porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Parte B. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. Paulo, ele está dizendo aqui que ele passou por uma situação muito acima da sua capacidade de suportar. Se Paulo passou por isso, o que dizer de nós? Você acha que como filho de Deus, Deus não pode permitir a mesma coisa? Paulo era especial, era melhor do que nós? Não. Mas Paulo tinha entendimento da graça. Como é que Paulo conseguiu passar por um problema, aflição bem maior do que ele poderia suportar? Por causa da graça. Paulo passou tantas coisas terríveis por causa da graça. Porque ele não vivia baseado no seu poder, na sua capacidade. Ele vivia baseado no poder e na capacidade que vem do alto, que vem de Deus. E essa é a graça. Paulo sabia que ele era fraco e ele não poderia suportar aquelas aflições, mas pela graça ele conseguiu, porque a graça é o poder de Deus que nos capacita a viver o impossível, a viver o sobrenatural. A graça nos capacita a viver coisas que vão além das nossas forças, além da nossa capacidade. Essa é a graça de Deus. E por que Deus permite que nós vamos passar por situações bem maiores do que possamos suportar? Para que nós possamos usar, desfrutar da graça. Deus permite situações difíceis, muito difíceis de vencer. E Ele permite que algumas vezes nós venhamos perder a esperança. E a gente diz: poxa, eu não vou aguentar mais. O meu problema não tem mais solução, não tem mais saída. Eu não vou conseguir, Senhor. Eu não aguento, Senhor. Muitos pensam até em tirar a sua própria vida. Mas depois, olha lá, a gente vencendo a situação, Deus diz: Deus me ajuda, e Deus nos ajuda, a gente vence. E depois de vencer, a gente entende: eu não venci porque eu sou bom, porque eu sou forte, porque eu sou resistente, mas eu venci porque Deus me ajudou. Eu venci pela graça de Deus. Isso nos faz humildes diante do Senhor, nos faz entender que se nós vivemos, é pela graça. Tudo de bom que nós fazemos, todos os problemas que nós vencemos pela graça. Não no nosso poder, na nossa força, mas na força e no poder de Deus, da graça de Deus. Deus quer que esse entendimento da graça nos torne humildes. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9. Coríntios 15, 9. Paulo diz: porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno, merecedor de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles, mais que todos os outros apóstolos. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Nós vemos aqui Paulo dizer que ele sim trabalhava. Paulo sim se esforçava. Ele diz que ele trabalhou muito mais do que todos os outros apóstolos. Por quê? Porque a graça de Deus o alcançou. E ele diz que ele fez tudo isso, não pelo seu próprio poder, mas pela graça. Não eu, mas a graça de Deus comigo. Porque a graça de Deus age juntamente conosco. Não é a graça que vai fazer tudo. Deus exige de nós um posicionamento. A graça de Deus age juntamente conosco. Nós cooperamos com a graça de Deus na nossa santificação. Não é Deus que vai nos santificar de uma hora para outra, da noite para o dia. Não é Deus o único responsável pelo processo, mas somos nós. Por isso o Senhor diz: sede santos, porque eu sou santo. Pela graça de Deus você pode ser santo. Se você agir com a ajuda da graça, você pode fazer coisas extraordinárias. Você pode ser santo, você pode viver o sobrenatural. Se você entender que você não age sozinho, mas que você age com a ajuda da graça.
E quando você entende a graça de Deus, muito mais você vai querer se esforçar, muito mais você vai querer trabalhar, evangelizar, orar, fazer seja lá o que for. Porque você vai entender que você não vai agir só, mas que a graça de Deus está te acompanhando e está te ajudando. Quanto maior o problema, quanto maior nossa rendição a Deus, mais graça nós recebemos, se formos humildes. Já estamos quase terminando. Tiago, capítulo 4, versículo 6. Tiago nos diz: mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quanto mais você busca a Deus, mais graça Ele te concede. Há muitas coisas que hoje você não consegue fazer. Isso te aflige, isso te entristece. E você diz: Senhor, eu nunca vou ser capaz de fazer isso, eu nunca vou conseguir chegar lá, eu nunca vou conseguir viver isso. Peça graça a Deus, mais graça, e Ele te concederá. E mais e mais. E quando você vencer essa etapa, esse desafio, Deus vai te dar novos desafios. Você não vai conseguir por suas próprias forças, mas Deus vai te dar mais graça. E você vai conseguir. Mas Deus concede graça aos humildes. Porque tem pessoas que Deus ajuda, Deus fortalece, Deus faz vencer, e depois a pessoa se torna arrogante e acha que foi pelo próprio mérito. Eu nunca achei que eu estaria aqui pregando. Eu nunca achei que eu estaria pregando. Eu nunca achei que eu seria crente. Eu fazia deboche com crente, eu tirava onda com crente. Era a última coisa que eu pensava em ser. E Deus disse: filho, tu vai ser crente. Eu tinha muita vergonha, eu nunca achava que eu teria coragem de estar aqui na frente, segurando o microfone falando para vocês, pregando para vocês. Mas Deus disse: filho, você vai pregar. Nunca tive dom musical, como falei essa semana lá na igreja. Minha voz sempre foi muito feia. Nunca soube tocar nada. Nunca achei que teria algum talento para banda, para louvor, para nada. Aí Deus vai e me coloca no ministério de louvor. Minha mãe falava que minha voz era feia, gente. Se sua mãe dizer um defeito seu, é porque é verdade. Minha mãe dizia que minha voz era feia, era muito enjoada, muito abusada. E todo mundo na escola tirava onda com minha voz, porque era muito enjoada. Ainda hoje é um pouco, mas Jesus melhorou. E olha eu hoje no ministério de louvor, para a honra e glória do Senhor. E há muitas coisas que Deus me mostra e diz: filho, é isso que eu tenho para você. E eu digo: Senhor, eu não vou conseguir não. Eu não sou capaz de chegar lá. Mas aí o Senhor vem e diz: você não era capaz de chegar onde você chegou, mas olha onde você está. Porque não foi você, mas foi eu. E o meu poder se aperfeiçoou na tua fraqueza. E hoje você pode fazer o que faz pelo meu poder. E assim você pode entender que não é você, mas sou eu. Isso que Deus tem te pedido para você parece impossível. Você acha que nunca vai conseguir chegar lá, nunca vai ser capaz de fazer isso que Ele tem pedido. Quem sabe você admira os evangelistas que têm coragem de sair nas praças, em todos os lugares, e evangelizar. Quem sabe você admira as pessoas que têm coragem de orar pelos outros na rua e ver os outros sendo curados. Quem sabe você admira as pessoas que ficam aqui no louvor, ministrando louvor, e você diz: poxa, eu queria ser como ele, eu queria ser como ela, mas eu não consigo. Ei, pela graça você pode. Efésios 6:10 nos diz: sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Se fortaleça não na sua força, na sua capacidade. Não é sobre você, sobre sua inteligência, sobre sua força, sobre sua influência.
mas é sobre o poder de Deus, a graça de Deus que se aperfeiçoa na sua fraqueza. Se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Senhor, manda o teu poder, me concede a tua graça. Eu não consigo, mas eu sei que no teu poder, na tua força, na tua graça, eu posso. Pela graça eu posso. Paulo disse: Senhor, tira o espinho da minha carne. 3 vezes ele orou. E Deus disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo diz: então eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, nas tribulações, nas angústias, nas injúrias. Por quê? Quando eu penso que sou fraco, é que eu sou. Quando você está passando por uma tribulação, uma aflição, você fica se sentindo fraco. Deus, eu não vou aguentar, eu não vou suportar. Eu estou me sentindo fraco. Aí é que Deus vem, te levanta e diz: vem que agora eu vou te usar. Agora que você sabe o quanto você é fraco, o quanto você é incapaz e não pode, vem, se levanta, eu vou te usar. E tu vai ver a grandeza das coisas que eu vou operar através de ti, porque tu reconheceu que és fraco. E Deus não procura vasos de ouro, Deus procura vasos de barro, porque o ouro é o Espírito Santo que habita em nós. Mas Deus procura vasos de barro para manifestar o seu poder, a sua glória, para que o mundo entenda que não somos nós, mas é Deus. É Deus. Quando você pensa que você está fraco, é que você é forte. E para finalizar, eu quero que todos venhamos a ler juntos Joel capítulo 3, versículo 9 e 10. Joel fica no Antigo Testamento, depois de Oséias. E a palavra do Senhor nos diz: proclamem isto entre as nações, declarem guerra santa e convoquem os valentes, que todos os homens de guerra se apresentem e se preparem. Transformem as suas lâminas de arado em espadas e as suas foices em lanças. Que o fraco diga: eu sou forte. O Senhor está chamando um povo preparado para a guerra, preparado para lutar contra o inferno. A palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Significa que a igreja é quem ataca. O inferno somente contra-ataca. O inferno contra-ataca porque quem antes ataca é a igreja do Senhor. As portas do inferno não prevalecerão. É a igreja do Senhor que está batendo nas portas do inferno para tirar pecadores de lá, salvar almas. E as portas do inferno não prevalecerão. Muitas almas hão de vir e ser salvas através de nós, através de você. Através de você que está aí me assistindo hoje, que está ouvindo essa palavra, que está cultuando. E a palavra do Senhor nos diz: declarem guerra santa, convoquem os valentes. Quem são os valentes? Cada um de vocês. Você é um valente de Deus. Que todos os homens de guerra, homens significa todo mundo, homens e mulheres, se preparem, se preparem. Você é um valente do Senhor. Transforme as suas lâminas em arado e espada. Suas lâminas de arado em espada. Ou seja, nossa fraqueza, a minha fraqueza, eu tenho que transformá-la em uma arma. Pela graça de Deus, as suas fraquezas podem se tornar armas poderosas, que vão te ajudar a cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Vão se tornar armas que Deus vai usar para salvar almas, para fazer a diferença nesse mundo. Quem sabe você passa por uma depressão, uma situação terrível na área das finanças, na área do casamento. É nessa tua fraqueza que Deus vai te usar. E essa tua fraqueza Deus vai transformar em uma arma poderosa, que vai servir para ajudar muitas pessoas.
eu vou falar, que diga ao fraco, e eu quero que você fale alto, com convicção de todo o seu coração: eu sou forte. Amém? Eu vou dizer, que diga ao fraco, e você vai dizer: eu sou forte. Que diga ao fraco, que diga ao fraco, que diga ao fraco. Vire para o irmão que está do seu lado e diga: você é forte. Nós somos valentes, nós somos guerreiros de Deus, geração eleita, escolhida para fazer a diferença nesse mundo. Você é forte, você é valente, você não é um fraco, derrotado, porque pela graça você é mais do que vencedor. Pela graça você vai chegar lá, você vai alcançar o propósito. Pela graça você vai conseguir, pela graça você vai atingir o alvo. Pela graça, pelo poder de Deus, não o seu.